Bom dia, boa tarde, boa noite, segundo ano. Futuro convênio 2021. Estamos de volta, online agora para a nossa sequência de aulas. Sei que vocês estão com saudade aí, né, de estudar matrizes, matéria fácil. Só que agora chegou a hora da gente ver a parte mais complicada de matrizes, que é a matriz inversa. E é um grande prazer estar de volta com vocês. E que eu quero já antecipar, se você achar que a aula tá lenta para você, aproveita, coloca aí na velocidade 1,5, velocidade 2. E é possível você aprender, é possível você entender tranquilamente a matéria. Após ver a aula também, se você quiser, pode fazer pergunta à vontade, mande aí a sua pergunta, o seu questionamento aí, ou seu comentário diretamente aí no e-mail, que a gente conversa, eu explico mais para você se você precisar. Então vamos começar aqui, matriz inversa. Você encontrou matriz inversa no seu livro 3. Ah, professor, não recebi o livro 3 ainda. Você já tem o livro 3 disponível no site do SAS. Então você pode baixar o livro e não vai ter problema. Então, livro 3, página 5, capítulo 8. Vamos para a matriz inversa. E o que é uma matriz inversa? A matriz inversa é quando você quer encontrar exatamente isto aqui. A elevado a menos 1. Só que A elevado a menos 1 não é aquela continha que a gente fazia de só pegar o número e fazer 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. Ah, se fosse assim seria muito fácil. Então não é. O que você tem que fazer? Tem que seguir uma leizinha aqui, olha. Tem que seguir essa lei onde a matriz A multiplicada pela inversa é a mesma coisa que a matriz inversa multiplicada por A. E tanto um produto quanto o outro é igual à matriz identidade. André, o que é mesmo matriz identidade? É a matriz que só tem número 1 na diagonal principal e 0 no restante. Então é isso que vamos precisar aqui, saber o que é identidade. E esse nzinho aqui é a ordem da matriz. A matriz tem que ser quadrada, ou seja, ter ordem 2 por 2, ordem 3 por 3, ordem 4 por 4. E cada ordem tem uma forma diferente de fazer. Interessa para a gente, por enquanto, a ordem 2 e a ordem 3. E as duas ordens, você vai ver a diferença que tem, a complexidade de resolver cada uma. Vamos nos focar agora, por enquanto, na primeira aqui, a ordem 2 por 2, nesse exemplo, onde a gente tem 3, menos 1, menos 4 e 2. Bem, o que vamos fazer? Essa é a matriz A. O que eu tenho que fazer é multiplicar essa matriz pela inversa. Ora, e quem é a inversa? Eu não sei. Mas eu tenho que olhar para cá, para a ordem dessa matriz. E a ordem é 2. Ou seja, se a ordem é 2, a matriz que eu vou buscar, ela tem que ter 4 elementos. Elementos que eu desconheço. Então vou chamar de A, B, C e D. O produto dessas duas matrizes tem que me dar uma matriz identidade 1, 0, 0, 1. É isso que a gente vai fazer aqui. Então vamos multiplicar essas duas matrizes. Eu vou fazer primeira linha com a primeira coluna. O que vamos ter aqui? 3 vezes A, 3A, menos 1 vezes C, menos C. Então, primeira linha, primeira coluna, já está aqui na posição. Agora, primeira linha, segunda coluna. 3 vezes B, 3B. Menos 1 vezes D, menos D. Agora vamos para a segunda linha, multiplicar pela primeira coluna.
menos 4A mais 2C. E segunda linha, segunda coluna, menos 4 vezes B, menos 4B. E 2 vezes D, mais 2D. Multiplicamos, então, as duas matrizes. Nós queremos encontrar o A, B, C e D, porque o A, B, C e D é exatamente o que vai representar a nossa matriz inversa, que é o A elevado a menos 1. Você já pode notar que se tivesse aí uma matriz de ordem 3 por 3, nós teríamos 9 elementos a serem descobertos. 9. Então, seguindo, temos 1, 0, 0, 1. E agora já fizemos o produto. Na verdade, olha, a única parte de inversa que você tem que saber é que a inversa é representada por variáveis e o produto da matriz vezes a inversa tem que ser igual à matriz identidade. Só lembrar aqui, né, que essa é a nossa matriz identidade. E ela está seguindo o que tem na questão, que é uma matriz de ordem 2, então ela também é uma matriz de ordem 2. Agora vamos resolver esse sistema. Se você notou bem, nós temos aí um sistema. Temos 3A menos C, 3A menos C, e embaixo menos 4A mais 2C, menos 4A mais 2C, igual a, o primeiro é igual a 1, o segundo aqui está igual a 0. Então esse aqui é o nosso primeiro sistema a ser resolvido. E o outro sistema que a gente vai resolver é o 3B menos D tem que ser igual a 0 e menos 4B mais 2D tem que ser igual a 1. São nossos dois sistemas a serem resolvidos. O primeiro, a gente pode multiplicar aqui por 2 e somar com a segunda. Como é que vai ficar? Multiplica por 2. 2 vezes 3A dá 6A. 6A somado com menos 4A, 2A. 2 vezes menos C, menos 2C. Somado com 2C, cortou, zerou. 2 vezes 1, 2. Somado com 0, 2. Temos então o valor de A, que é igual a 1. Para encontrar o valor de C, você escolhe qualquer uma das duas. Vou escolher aqui a primeira. 3A menos C é igual a 1. E vamos substituir então o A por 1. Você tem 3 vezes 1 menos C é igual a 1. Logo, menos C é igual a 1 menos 3. E C, menos C é igual a menos 2. E C é igual a 2. Já encontramos aqui, então, o valor de A. O A vale 1 e o valor de C, e o C vale 2. Vamos agora buscar lá no outro sistema. Vamos buscar no outro sistema a resposta ali de B e de D. Quanto é que eles valem? B e D. Para resolver aqui, vamos olhar que esse menos D, para ele cortar com esse 2D de baixo, é semelhante ao primeiro sistema. Você vai multiplicar por 2. Multiplica por 2. 2 vezes 3B dá 6B. 6B somado com menos 4B, 2B. 2 vezes menos D dá menos 2D. Menos 2D somado com 2D, cortou um com o outro, dá 0. 2 vezes 0 dá 0, somado com 1 dá 1. Logo, o B vale meio. Encontramos aí então o valor de B. E já estamos aí próximo de finalizar e descobrir quanto é que vale
essa matriz inversa. Vamos agora escolher qualquer uma das duas aqui. Vou escolher a primeira. 3b menos d é igual a zero. Vamos substituir o valor de b que nós encontramos. O valor é meio. Então fica 3 vezes meio menos d igual a zero. Temos 3 sobre 2. 3 sobre 2 é igual a d. Pronto, então o valor de d na questão é 3 sobre 2. 3 sobre 2. Logo, a matriz inversa, qual vai ser a matriz inversa da questão? A matriz inversa, ela é A elevado a menos 1, que é a inversa que você está buscando. Aí você vai colocar os valores. O valor 1, o valor meio, o valor 2 e o valor 3 sobre 2. Essa é a matriz inversa. Então, você pode notar muito bem que se você tivesse colocado aqui, é só inverter o 3, dá 1/3. Não ia dar certo, né? Não ia dar certo. Tem que fazer todo esse cálculo. Para provar que essa matriz realmente está correta, essa matriz inversa, se você quiser, você pode substituir aqui. Coloca no lugar do A quem é o A, coloca no lugar da inversa a inversa que você encontrou, e o resultado tem que dar o quê? Tem que dar 1, 0, 0 e 1. Você pode fazer isso e treinar aí a sua multiplicação. Vamos agora para o exemplo 2. Exemplo 2 agora, para nós encontrarmos ainda de ordem 2 por 2, qual seria a inversa dessa matriz? Matriz formada aqui pelos elementos 2, 1, 5 e 3. Para a gente encontrar então a inversa, a gente tem que lembrar que eu tenho que multiplicar essa matriz por outra matriz desconhecida. Vou chamar aqui de A, B, C e D. E o produto dessas duas matrizes tem que ser igual à matriz identidade 1, 0, 0 e 1. Eu espero que você tenha feito aí no exemplo anterior o produto da matriz dada A pela inversa, para você realmente confirmar que o produto das duas é exatamente igual a 1, 0, 0 e 1. Se você não fez, dedica um tempinho, não gasta nem um minuto para você calcular e realmente verificar que é igual à matriz identidade. Então vamos aqui para resolver esta. Vamos multiplicar o 2 pelo A, que é 2A. A primeira linha com a primeira coluna, 2A e 1 vezes C, mais C. Agora, a primeira linha multiplico pela segunda coluna. Eu tenho 2B mais D. 2B mais D. E a segunda linha multiplica pela primeira coluna. Temos então 5A mais 3C. E, por último, no produto, a segunda linha vezes a segunda coluna. 5B mais 3D. Fecha a matriz. André, eu estou percebendo que tu está usando aí uma reta do lado da matriz, não está usando parênteses. Você pode usar também as retas paralelas, não tem nenhum problema. Pode usar essa simbologia, também equivale à matriz. O produto dessas duas matrizes é então igual à matriz identidade, que é 1, 0, 0, 1. E agora o que a gente vai fazer? O sistema, temos que resolver o sistema. Então o sistema vai ser... Então vamos resolver aqui, já coloquei no sistema, para a gente poder resolver e encontrar os valores das letras.
Na primeira aqui, nós temos que multiplicar a primeira equação por menos 3, e vamos ter menos 3 vezes 2a menos 6a somado com 5a menos a. E menos 3 vezes c dá menos 3c somado com 3c dá 0. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, somado com 0, menos 3. Logo, o a vale 3. Então, o primeiro valor que nós encontramos aqui é o valor de a, ele equivale a 3. Vamos escolher a equação mais simples, que é a primeira, o 2a mais c, para a gente encontrar quanto equivale o valor de c. Então, nós temos aqui 2a mais c é igual a 1. E substituindo, vamos ter 2 vezes 3 mais c igual a 1. Logo, c vale 2 vezes 3, 6. Passo para o outro lado, menos 6. Vou ter menos 5. Então, c vale menos 5. C igual a menos 5. Vamos resolver lá do outro lado, o sistema também. Vou multiplicar a primeira por menos 3, semelhante aí ao primeiro sistema. Multiplico por menos 3. Multiplicando por menos 3, a gente vai ter menos 3 vezes 2b menos 6b somado com 5b. Menos b. Menos 3 vezes d dá menos 3d somado com 3d, 0, são simétricos. Menos 3 vezes 0 dá 0, somado com 1 dá 1. Logo, o b ele vale menos 1. E por último, vamos encontrar o valor do d. Vou escolher aqui a primeira equação, que é o 2b mais d igual a 0. Vamos substituir o valor de b por menos 1. Vamos ter 2 vezes menos 1 mais d igual a 0. Logo, você vai ter 2 vezes menos 1, menos 2. Passa para o outro lado. O valor de d é 2. Encontramos a matriz inversa. Lembra que se você quiser provar que está certo, você tem que pegar a matriz A, multiplicar por esses valores e o resultado tem que dar quanto? Tem que dar 1, 0, 0 e 1, que é a matriz identidade. Então vamos colocar bem aqui. Os valores que você encontrou. A matriz inversa, ela é 3, menos 1, menos 5 e 2. 3, menos 1, menos 5 e 2. E essa aí, portanto, é a nossa resposta do exemplo 2. Vou deixar com vocês agora um exemplo 3. E o exemplo 3 você pode trabalhar ele e tentar encontrar a resposta desse exemplo 3. Então vamos lá, vou deixar com vocês aqui. O exemplo 3 é esse. Exemplo 3. Então, o exemplo 3, ele vai ser A igual a 2, 2, 1 e 4. E você tem como resposta nesse exemplo 3 a resposta, eu vou deixar com vocês para vocês treinarem, é 2 terços menos 1 terço menos 1 sexto e 1 terço. Essa aí é a resposta do exemplo 3. Tá? Então, pratique, veja aí se você consegue fazer. Qualquer coisa, entre em contato comigo. Vamos para a próxima parte da matéria. Segundo ano. Para a gente terminar, eu sei que eu falei que tinha ainda outro modelo. Como é que faz aí enquanto a matriz inversa de ordem 3? É porque na matriz inversa de ordem 3 você vai ter 9 variáveis. 9 variáveis.
E isso vai precisar que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento. A gente vai estudar sistemas lineares ainda esse ano, em breve. Então, quando a gente chega lá, eu mostro para vocês como é que resolve uma matriz inversa de ordem 3, onde você vai ter as variáveis A, B, C, D, E, F, G, H, I, 9 variáveis. Então, vamos deixar mais lá para frente. Para concluir a matéria de matrizes, falta somente aqui ver as propriedades da matriz inversa. Então, a matriz inversa, o que você tem aqui? Quando multiplicado menos 1 por menos 1, ou seja, a inversa da matriz inversa, a inversa da inversa, você vai ter a própria matriz A. E se você tiver a inversa do produto de duas matrizes, aí fica a inversa da segunda vezes a inversa da primeira matriz. E aqui do lado, o que é isso? Está dizendo se o determinante de B for diferente de zero e o determinante de A for diferente de zero. Isso aqui já anteciparam porque seria uma condição de existência da matriz inversa. É o nosso próximo assunto, é determinante, que a gente vai começar já já. E você ainda tem aqui a transposta da matriz A. Quando eu quero a inversa dessa transposta, eu posso trocar aqui, ó, e resolver primeiro a inversa da matriz e depois a transposta sem nenhum problema. E aqui a quarta propriedade, eu tenho uma constante multiplicada pela matriz A e eu quero a inversa disso. Bem, aí sim, olha, você pode aplicar a inversa na constante, que é 1 sobre K. É como se fosse 2, 3, 4, ficaria 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4. Porém, quando chega na matriz, fica o A elevado a menos 1. Aí é todo o processo de multiplicar a matriz pela identidade, que é a desconhecida, A, B, C, D, e igualar a identidade. E a última propriedade seria a matriz elevada a uma constante e eu quero a inversa. Ou seja, se você quiser encontrar primeiro a inversa, está trocando de posição aqui, olha, o K vai para fora, o menos 1 vem para dentro, então você pode encontrar primeiro a matriz inversa e depois resolver a potência. Esse K aqui, essa constante, não é uma constante de multiplicação, é uma constante de potência. Então, o que você teria que fazer aqui? Ora, se você tem a matriz A, vou colocar um exemplo aqui, essa matriz que a gente estava resolvendo aqui anteriormente. Se eu tenho essa matriz A, e se nós quiséssemos aqui saber, ao invés de a pergunta ser inversa, a pergunta fosse, eu quero saber quanto é a matriz A ao quadrado, quanto ela vale. Ah, eu não posso fazer 2 ao quadrado, André? 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 1 ao quadrado, 4 ao quadrado? Não. Você tem que multiplicar a matriz A pela matriz A. Você teria que fazer toda a continha. 2, 2, 1 e 4. Multiplicando de novo. 2, 2, 1 e 4. E ia ter que fazer a primeira linha, a primeira coluna, resolver tudo. E você vai ver que vai dar muito diferente do que fazer A ao quadrado. Bora até fazer aqui, olha. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 1 dá 2. Então, 4 mais 2 dá 6. Olha, primeira linha com a primeira coluna. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Somou. Agora, primeira linha, segunda coluna. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. 8 mais 4, a gente tem 12. Segunda linha, primeira coluna. Dá 1 vezes 2, 2. 4 vezes 1, 4. Temos 6. Segunda linha, segunda coluna. 1 vezes 2, 2. 4 vezes 4, 16. Então, temos aqui 18.
Note que não tem nada a ver com fazer 2 ao quadrado, 4 ao quadrado, tá bem? Você tem que fazer isso. Ah, André, e se cair desse jeito aqui, olha, se for a elevado à quinta, por exemplo, aí o que você vai fazer? Pode multiplicar todo mundo, é a vezes a vezes a vezes a vezes a. A única coisa que você pode fazer um pouquinho mais adiantado é, aqui que nós já encontramos a matriz a ao quadrado, você poderia fazer a ao quadrado vezes a ao quadrado vezes a. Então você poderia já usar esse resultado aqui e escrever 6, 12, 6, 18 vezes 6, 12, 6, 18 vezes a matriz A, que é 2, 2, 1 e 4. Então essa aí seria o que eu estou explicando para vocês ali, a última propriedade, que é a matriz potência. Matriz potência. E agora sim a gente conclui então aí a parte de matrizes. E vamos partir para o nosso próximo assunto. Até daqui a pouco.